Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente seu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Os profetas que foram nossos companheiros nestas 4 semanas no tempo do Advento foram veiculadores de uma mensagem que lhes antecede, que lhes acompanha e que lhes excede a palavra de Deus. Entendamos, por palavra, o judaísmo antigo entende não só o conjunto das letras, das gramáticas e do sintagma. Para nós, um idioma é algo quase que secundário, não é? É primário no sentido de que nós nos comunicamos a partir de um idioma, que vai sendo mais ou menos a nossa maneira de ver o mundo. Um idioma condiciona a nossa maneira de perceber as coisas. Nenhum de nós, diante de um alemão, poderá ter dúvidas de que é um ambiente frio, porque eles falam xingando. E, naturalmente, cordas vocais mais estreitas levam a tonalidades mais graves. Por isso, os alemães, os russos e esse povo que gosta de uma guerra são mais fechados. Só que a gente pode, como brasileiro, aprender um outro idioma e, depois de um tempo, a gente começa até a sonhar em outro idioma, porque a língua vai sendo adaptada. Mas para o judaísmo, não. Na medida em que Deus cria o universo, Ele cria também o hebraico, porque o hebraico é a partitura na qual está escrito o universo, é a língua que o próprio Deus fala. Portanto, diferente de nós ocidentais, onde a língua é mais ou menos secundária na sua capacidade de nos traduzir, tanto que, mesmo falando português, a gente vai gostar de músicas em outro idioma, sem entender muito bem o que estamos cantando. Para o hebraico, não. A palavra é essencial. E os profetas são propagadores desta palavra, portadores desta palavra, mediadores desta palavra que lhes antecede, porque a palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios, as estrelas. Portanto, quando a grande sinfonia silenciosa, não é? Já que no universo não há som, estava sendo composta, ali estava esta palavra, esta dabar, uma palavra que deve acompanhar. Por isso, o judeu deve meditar dia e noite a palavra de Deus, até com uma certa dose de repetição. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Repete-se. Já viram aquelas cenas dos judeus, os muros da lamentação? Está sendo repetida uma palavra. E é uma palavra que nos supera. Porque tudo passa, lembra o profeta Isaías, não é? Passa no sentido de que toda a carne é como erva e toda a glória é como a flor do campo. A gente murcha. E todo mundo que tem mais de 30 anos sabe disso. A gente vai virando um maracujá de gaveta. E enquanto a gente vai secando, a palavra de Deus permanece. Entende? Então, ao longo dessas 4 semanas do Advento, nós encontramos esta palavra que antecede, que acompanha e que supera. E os profetas são portadores privilegiados desta palavra, porque eles emprestam seus lábios e sua vida para que Deus diga. Que a vida fosse uma comunicação desta palavra, ecoa no judaísmo antigo a ideia de que antes do fim dos tempos, antes do dia do Senhor, Elias deveria vir.
como um mensageiro que vem preparar, que vem aplainar os caminhos do Senhor. E aqui nós nos encontramos no contexto desta primeira leitura, que é da profecia de Malaquias, o último trecho do Antigo Testamento e que já está preparando para o Novo, quando Malaquias está cantando, poetizando quem deve ser Elias, este anjo, ângelos do grego, este mensageiro que deve preparar o caminho daquele que vem como desejado. Destaquemos algumas expressões utilizadas por Malaquias na primeira leitura, no versículo 1, versículo 2, quando se diz que aquele que vem, o Senhor virá e vem ao templo. E aquele que vem ao templo é o que nós buscamos. E ele vem trazendo a aliança que nós desejamos. Aqui há dois conceitos muito ligados ao universo bíblico. O primeiro, templo e aliança. O templo é o lugar do encontro da presença de Deus. Para o judaísmo, a relação com este espaço onde Deus faz descer a sua Shekinah, a sua glória, como uma manifestação da sua presença. Era muito importante o templo de Salomão, porque no núcleo do templo estava a Arca da Aliança. Portanto, é um lugar muito primoroso de experimentar um encontro com o Senhor como intimidade. Um Senhor que se faz próximo, tão próximo que vem morar conosco no seu templo. Por isso a importância de Jerusalém. E ainda hoje, por não ter o templo, os judeus ficam lamentando com a testa na parede, na única coisa que sobrou do templo, que é o Muro das Lamentações, porque ali é o lugar de estar mais próximo de Deus, na perspectiva judaica, entende? Então, aquele que vem, diz Zacarias, que vós buscais, ele vem ao templo. O Messias irá reconstruir este templo. E a segunda expressão é a expressão aliança, que deve ser entendida à luz do Salmo, quando se diz que o Senhor vai crescendo na intimidade com aqueles que o temem, que o Senhor vai conduzindo e vai mostrando o caminho, que o Senhor dá a conhecer a sua aliança. Então, a expressão aliança é aquela de um Deus que não tem para conosco uma relação exterior e proforme, mas ela é íntima, pessoal e recíproca, como só uma aliança é capaz de ser. Então, o que Deus construiu com Israel, o que Ele fez com cada um de nós, particularmente no dia do nosso batismo, é tecer uma aliança que é íntima, que é singular, que é pessoal, que é genuína e que nem os nossos pecados são capazes de dissolver, porque não há lugar onde nós possamos estar onde não seremos alcançados por este amor de Deus. E para além dessas duas expressões bíblicas, há duas outras muito humanas: busca e desejo. Porque o nosso coração humano vive de desejo, a nossa alma é impulsionada pelas procuras, e é em nome daquilo que nós buscamos que a gente se perde ou que a gente se encontra. Então, não ter consciência de si e dos próprios limites vai nos levar a nos buscar no outro de um jeito errado e também nas coisas de um jeito desajeitado. Porque se eu sou estranho a mim mesmo, o relacionamento que eu tenho com você me leva a me perder de mim, e aí eu me perco e te faço perder. Se eu não tenho consciência do meu valor, eu vou me mendigar por qualquer coisa e vou sofrer para me caber em valores que não são meus e não têm a ver comigo, mas têm a ver com aquilo que diz respeito a você e com a sua medida. Então, para encontrar o Senhor e para ter uma relação com Ele, e para também ter relações entre nós que não sejam de perda e de secura, a gente tem que se perguntar o que está buscando e o que deseja. Porque desejo, procura, falta, angústia são constitutivos do que nós somos como seres humanos. Porque a vida seria muito sem graça se a gente não buscasse, não procurasse, não ansiasse. É porque a gente busca, porque procura, porque se inquieta, que nós conseguimos dizer que a vida é bela. Ela é bela justamente porque ela pode desaparecer num instante e porque a gente nunca fica confortável. Então, em última instância, lembra o profeta, aquele que nós buscamos, o que nós desejamos, a nossa justiça é Deus. Diz Malaquias no versículo 3 desta leitura. Aquele que nós buscamos e pelo qual nós ansiamos, que vem conforme a justiça, é Deus. Aquele que vem como Senhor,
porque a definição clássica de justiça é dar a cada um ou a cada coisa aquilo que lhe pertence. E Deus é, antes de tudo, aquele que deseja a justiça. Nos criou para a justiça e somos tanto menos humanos, tanto menos próximos do projeto que Ele sonhou para nós, quanto mais nós nos afastamos com a justiça. Quer dizer, quando o nosso coração perde a sintonia do porquê e para que nós somos feitos. Porque desejo, anseio sem justiça é ambição desmedida. Desejo, anseio sem justiça é padecer das próprias fomes. Desejo, anseio sem justiça é devorar os outros e nunca se saciar. E esta é sempre a crítica dos profetas. Elias critica Jezabel porque ela coloca à sua mesa os seus sacerdotes que defraudam a casa da viúva e do órfão. Amós chama os profetas pagãos de vacas de Bazã, porque você sabe, a vaca tem 4 estômagos, né? Então é por isso que é difícil, ela fica o dia inteiro ruminando aquele negócio, porque vai e volta. Essa é uma imagem dos profetas para dizer que a gente tem que estar atento de onde nos levam os nossos desejos, porque nós podemos ser devorados pelas nossas próprias ambições. E Elias veementemente criticava Jezabel, seu esposo e seus profetas por conta de suas fomes desmedidas, por conta de sua falta de justiça. E aqui nos lançamos, como disse no último versículo do Antigo Testamento, os últimos 23 e 24, que são essa profecia de Malaquias, que diz que Elias deve vir, e entendemos que Elias é João Batista, porque o próprio Cristo nos revela isso no Evangelho de Mateus. Ele deve vir para quê? Para reconciliar o coração dos pais com os filhos, para fazer voltar o coração dos pais com o coração dos filhos. E aqui tem uma relação particular e afetiva com esse trecho, porque é dele que eu retirei o meu lema presbiteral, Convertet corda, que está ali escrito debaixo do meu cálice e da minha patena, converterá os corações. Porque nasci no dia do martírio de São João Batista, entregue no seu suor e no seu sangue como o profeta Elias, e assim entendo a minha vocação. Porque hoje nós estamos em tempos onde a reconciliação parece cada vez mais distante. Foi esse o tema da minha coluna na Itatiaia nessa semana, que não é uma rádio tão bonita, embora seja atleticana, como a Rádio América, mas se sou colunista lá, vou fazer o merchan. Que o quanto a gente conseguiu dilacerar, por exemplo, nossas ceias, os nossos ambientes familiares por conta de questões políticas. E dizia na minha coluna da semana, quando uma ceia de Natal, um tecido familiar, uma igreja, uma sociedade é dividida e tudo se torna uma questão de política, de nós contra eles, de esquerda e de direita, de vermelho e de azul, significa que se desidratou ali uma coisa mais profunda. Então, essa é a missão do profeta Elias e que entendo ser também a minha. Reconciliar os corações, é possível e necessário tirar algo de bom no antigo. O antigo nas suas tradições, não precisamos reinventar a roda, temos um legado de fé, de cultura, que não pode ser desprezado por qualquer ideia ou ideologia de anteontem e que não existirá mais aqui e que tende a nos virar do avesso. Mas, ao mesmo tempo, a tradição não pode ser a custódia das cinzas, lembra o Mahler. Não é repetindo os modelos, os esquemas do passado que nós conseguiremos dar respostas para o tempo presente. Porque cabe a cada um de nós entender que se a cultura é uma herança, ela também é uma transformação contínua, porque temos que ser atuais. Aprendemos coisas muito boas dos nossos pais e que temos que conservar. Mas não sejamos cínicos ao ponto de dizer que naquela época, onde o avô tinha 2 esposas, onde os pais não conversavam com os filhos, onde criança era entendida como chantilly, quanto mais bate, cresce, é capaz de dar respostas para os tempos de hoje. Então, tem que ser uma sístole e uma diástole, entende? Por isso, convertet corda, converter os corações, é a missão de Malaquias e de João Batista. A diástole vir para dentro, nossas tradições, quem somos, os nossos pais, nossos valores, nossos princípios, que não devem estar à mercê de ideologias.
mas, ao mesmo tempo, ser capaz da nossa sístole, da nossa saída, da nossa reinvenção, da nossa abertura para a novidade, deixar arejar. Esse é o chamado de São João Batista, como profeta Elias, e que assumi como projeto vocacional. Por isso, como costumo brincar, e quem me acompanha sabe muito bem disso, não sou de esquerda nem de direita, se bem que tem gente que diz que é por medo de me comprometer. Não, eu sou direto. A minha preocupação é com o coração da igreja. Então, há momentos que a gente precisa de uma renda, a gente vai para dentro. Nossas tradições, é muito bonitinho. Há momentos que a gente precisa ir para fora, estar atento ao que mudou, não querer repetir as mesmas fórmulas, como é um coração. Que um coração que para de bater, corações que não se convertem uns aos outros, vão me infartar. Não infarte sua ceia de Natal sendo chato, com piadas preconceituosas e como uma feminista desvairada. Não tem espaço para as duas coisas. Tem espaço para conservação e para fora, para dentro, para fora. O que precisa ser conservado, o que precisa ser aprendido, o que precisa ser escutado. Porque senão nós vamos infartar a nós mesmos, enquanto sociedade, e iremos infartar a nossa igreja, porque um coração precisa de bater para dentro e para fora. Essa é a missão de Elias. No sentido concreto, o que ele está querendo dizer? A Moisés coube proclamar a lei. É ele o legislador. Leva as tábuas da lei e Deus escreve com seu dedo, como lembra o livro do Êxodo. Ao profeta cabe converter os corações, porque a gente se esquece muito fácil daquilo que tem que fazer, por isso deve vir o profeta. A lei é uma lembrança, por isso deve ser recordada continuamente. Dá-me conhecer a vossa estrada, nós cantamos no Salmo, mas a profecia, daí a pertinência de terminarmos o advento com João Batista, a profecia é uma esperança, porque cada um de nós se vendo como profeta no seu casamento, nas suas relações, como sendo guardião, lembra Agostinho, de uma beleza tão antiga e tão nova, vai entender que há algo de muito singular, muito pessoal, que te cabe na sua família. A sua justiça como esposa, esposo, como pai, como mãe de família, a mim como padre, algo que tem que ser entendido como um coração, como esse bater. É momento de converter, ou seja, chuv, mudar de direção, ou metanoia no grego, ver de um outro modo, mudar a mentalidade. E João Batista deve reconciliar, e nós também devemos reconciliar, porque nós estamos com corações divididos, com famílias divididas, com sociedades divididas, estamos secos. E quero, quase terminando, lançar um olhar sobre o Evangelho, porque Zacarias tem que entender isso, né? Ele, muito cheio de si, recebe a visita do anjo, que disse que a sua esposa ficaria grávida, e ele não acredita muito nesse negócio, não. Mas o anjo diz, já porque você não acreditou, você vai ficar com a língua cerrada, até que você seja capaz de dizer alguma coisa útil. O anjo aqui está tipo a mulher com o marido, né? É melhor ficar calado, não é? Como lembrava a Lisa Simpson, né? Se algum dia você estiver diante de alguém, você estiver com a impressão de que a pessoa está achando que você é uma idiota, não abra a boca, porque ela pode ter certeza. Então é isso, né? O anjo disse para Zacarias, você vai ficar calado, já que você disse idiotice, você vai ficar calado. Até que você diga o quê? O nome do menino. João no hebraico, Yohanan quer dizer, Deus é gracioso. Quer dizer, Deus é graça, Deus é sutil, Deus é delicado, no momento oportuno Ele age, o seu amor não desmente, entende? Zacarias só volta a dizer quando ele diz o nome do menino, que é uma grande bendição a Deus, que é sempre gracioso, sempre delicado, sempre age no momento oportuno. E graça também no hebraico é a mesma palavra utilizada para dizer amor, bondade e misericórdia. Ou seja, quase por ironia, não é? Deus nos suporta, nos atura. Se nós chegamos ao final do ano tendo que escutar esse salmo, levanta a cabeça, imagine Deus e quem teve que nos suportar ao longo desse ano. Porque quando a gente quer, a gente é um calo no sapato. Mas Deus é graça, Ele é gracioso, Ele é misericordioso e sempre nos dá uma chance. E termino dizendo, nós iremos insistir a partir de amanhã à noite, que é preciso ver a estrela.
a estrela que os magos veem no Oriente. Vidimus Stella é um dos cantos belíssimos do tempo do Natal. E aí eu me lembrava de Nietzsche, quando Nietzsche diz, num dos seus textos, que é preciso trazer caos e frenesi dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Profundamente ateu, radicalmente avesso ao cristianismo, mas que entendia o que é um tempo de dar à luz. Toda dar à luz é um parto. Um ano de muitas dificuldades é um parto. Desavenças familiares são um parto. Então Nietzsche diz, no seu ateísmo, e que nos aproxima muito da perspectiva da fé, porque Deus tem o seu modo de falar, inclusive pelos avessos, não é? É preciso reconhecer caos e frenesi dentro de si para dar à luz a estrela dançante. Que amanhã seja o dia de partejar luzes, estrelas, façamos a experiência de que o nosso coração pulse como o coração do menino Deus, aquele cuja beleza, lembra Agostinho, é tão antiga e tão nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.